2 de agosto do ano de 2021, 18ª semana do Tempo Comum, segunda-feira. Meu irmão, minha irmã, quem vos fala sou eu, Padre Denilson. E aqui estamos reunidos para meditarmos o Santo Evangelho que a nossa querida Santa Mãe Igreja nos oferece para o dia de hoje. Meditaremos o evangelista Mateus no seu capítulo 14, versículos 13 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos seus discípulos. Os discípulos o distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, vamos assumir um compromisso na vida de saciarmos a fome dos nossos irmãos. Os discípulos querem despedir as multidões porque o dia já vai avançando e aquele povo todo está ouvindo Jesus, se saciando de Jesus, porque Ele anuncia a eles a palavra que dá vida. É a palavra que dá vida, preenche a nossa alma. Esta palavra que nos dá vida, ela preenche o nosso coração. É gostoso e saboroso ouvir Jesus. Como precisamos realmente nos dedicar, nos deliciar com a graça de ouvir a palavra de Deus. Jesus que fala todos os dias, pela minha, pela sua, pela boca dos nossos irmãos. Nós somos os instrumentos de Deus para anunciarmos a sua palavra. E como nós precisamos levar esse gosto, esse sabor, essa delícia que é ouvir Jesus. Estar na presença dele, no coração de todos os homens e de todas as mulheres daqueles que nos cercam. Escutamos muitas coisas, assistimos muitos filmes, vemos programas, estamos a acompanhar as Olimpíadas, quantos jogos, disputas em jogo. Escutamos as pessoas contando piadas e histórias engraçadas, mas é somente para nos distrair, porque realmente quem nos sacia, quem realmente traz plenitude de vida para a nossa vida é Jesus. Por isso precisamos ouvi-lo de todo o nosso coração. Precisamos também parar para ouvir e meditar esta palavra. Aqui tem uma coisa importante. Assim como precisamos cuidar e alimentar a nossa vida espiritual, nossa vida psíquica e psicológica, o nosso ser inteiro precisa se alimentar de Deus. Precisamos do pão do cotidiano. Assim como não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Não é só da palavra que vem da boca de Deus que vive a nossa humanidade. Nós trabalhamos para ter o pão de cada dia, para termos existências,
para termos fortaleza, e é uma bênção podermos nos alimentar bem com a graça de Deus. Não é somente nós e os nossos, mas todos os filhos de Deus que têm direito ao pão cotidiano, o pão de cada dia. Não podemos permitir que ninguém ao nosso lado, ao nosso redor, próximo a nós, ninguém que venha a nós volte de mãos vazias, volte com fome ou com sede. Deus criou este mundo com abundância de alimentos, capaz de saciar mais 3 planetas, 10 planetas, como este, ou quantos forem necessários, porque Deus criou tudo em abundância. Por isso, é triste e desumano quando qualquer ser humano passa fome, mas é mais desumano e mais triste ainda ignorarmos a fome dos irmãos, fazermos como os discípulos. Deixa eles irem embora para que eles se virem. Não. Jesus responde: dá-lhes vós mesmos de comer. O primeiro significado é que eu preciso ser alimentado para o outro. Preciso me dar ao outro, escutar a fome e a necessidade do outro, mas eu preciso dar o pão para saciar a necessidade do outro. Vou pegar o pouco que tenho, o pouco que temos ao nosso lado, que seja 5 pães, que seja os 2 peixes, e com a graça de Deus, saber multiplicar os dons. Na humanidade perversa em que nós vivemos, as pessoas retêm e guardam, as pessoas acumulam para si. A sociedade do Evangelho é aquela que multiplica o pouco para que se torne muito. Divide o que tem para que ninguém passe necessidade. Saciemo-nos de Jesus e levemos Jesus aos outros. Mas não nos esqueçamos que nem nós e nem eles vivemos sem o pão do cotidiano. Por isso, nos alimentemos, mas alimentemos também uns aos outros e dai-lhes vós mesmos de comer. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus misericordioso, este Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. A todos uma santa segunda-feira abençoada.